Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 25 de janeiro, com grande alegria estou aqui para junto fazer a partilha da palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês que estão aí me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos aqui ao Senhor o nosso coração, todas as realidades que cada um de nós trazemos. Agradecemos também ao Senhor por mais uma semana que nós estamos encerrando hoje. Por tudo que o Senhor tem feito por nós durante todo o decorrer desta semana. Apresentamos a Ele também as realidades que nós trazemos também no nosso coração. E já pedimos que a Santíssima Trindade já vai nos abençoando nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o dia da festa da conversão de São Paulo. E é sobre esse evangelho de hoje que nós queremos meditar. Aqui nós vamos ver que São Paulo é um dos poucos santos da igreja que tem duas festas litúrgicas. A sua conversão e o seu martírio. Assim como também como São João Batista. São os grandes santos da igreja que têm esse privilégio litúrgico. São Paulo, ele foi o maior evangelizador da igreja. O que São Paulo fez pela igreja e pela evangelização é a coisa extraordinária. O evangelho que a liturgia hoje traz para nós é sobre a evangelização. E é exatamente aquilo que São Paulo fez. O evangelho vai dizer que os milagres e os sinais acompanharão todos aqueles que crêem. Os grandes santos e doutores da igreja, como Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, dizem que quando começou a evangelização, era preciso que houvesse milagres extraordinários. Porque o evangelho estava começando a ser lançado no mundo pagão. Que é diferente de hoje que temos mais de 2000 anos de evangelização. Santo Ambrósio diz que hoje nós já não precisamos de milagres assim tão grande, porque hoje nós já temos a doutrina, temos o credo, o sacramento, os ensinamentos. Não é que não acontece milagre hoje, os milagres ainda continuam acontecendo. Talvez não na mesma intensidade como no começo da igreja, por causa da necessidade daquele tempo. Olha que quando os santos doutores da igreja falam, a gente tem que dar atenção a isso. Quando os santos falam, nós precisamos dar atenção. E hoje o evangelho nos fala que Jesus já ressuscitado, antes de subir ao céu, ele fala para os seus discípulos: ide para o mundo inteiro e pregai o evangelho. Jesus fala pelo mundo inteiro e que ninguém fique de fora do evangelho. Essa é a missão da igreja que São Paulo cumpriu maravilhosamente. Pregar o evangelho a toda criatura e batizar. E foi o que fizeram os grandes santos da igreja. Fizeram muitas obras sociais, como o Santo Padre Pio, que fundou um grande hospital em Petrocina, mas o ponto central da vida de Padre Pio era evangelizar o povo, converter as pessoas no confessionário. E assim foram muitos santos. Hoje a gente sabe que a igreja, em toda a sua história, ela é uma instituição que mais faz caridade no mundo. Até os dias de hoje. Basta a gente ler os relatórios e vai ver isso. Mas a gente sabe que essa não é a finalidade mais importante da igreja. A finalidade mais importante é essa que Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. Porque a única instituição que pode salvar o homem é a igreja. Todas as outras instituições que existem é para o bem do homem. Nesta vida, aqui, hoje. Mas a única instituição que leva o homem para a vida eterna é a Igreja Católica Apostólica Romana, pelo sacramento que ela oferece aos cristãos.
Isso precisa ficar bem claro para nós hoje. Nós que somos cristão, batizado, católico, precisa ficar bem claro para nós. Porque foi exatamente o que São Paulo fez. São Paulo, ele gastou a vida dele, ele se consumiu como uma vela que se queima no altar. E muitas vezes ele foi preso, foi flagelado, apedrejado, foi açoitado com varas, mas nada segurava São Paulo. O amor que ele tinha a Jesus é o amor que ele tinha pela salvação das almas. Levou ele a fazer 3 grandes viagens depois que ele se converteu. E que Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco. Na verdade, seria 4 viagens que foi essa que ele teve o seu encontro com Jesus. Que nós conhecemos bem essa história. Ele, quem era um perseguidor dos cristãos. São Paulo, foi quem chefiava aquele grupo que apedrejou Santo Estevão. Os que havia apedrejado Santo Estevão colocaram seus mantos aos pés de Saulo, que era o seu nome em grego. Depois o nome dele passou a ser Paulo, que nome Paulo em latim. E esses colocaram o manto aos pés de Saulo, que significa que ele era quem chefiava aquela expedição para matar Santo Estevão. Santo Estevão morreu perdoando e dizendo: Senhor, não leve em conta os pecados deles. Foi por causa desse perdão de Santo Estevão que ele deu a Paulo e a todos aqueles que apedrejaram, que Paulo recebeu a graça extraordinária da conversão. Isso nos mostra a importância do perdão. Quando a gente perdoa o inimigo, ele se converte. É como o próprio São Paulo escreveu que quando você perdoa e você intercede a Deus pelo inimigo, é como você colocar carvão em brasa sobre a cabeça do outro. Porque isso vai derreter o coração duro. E São Paulo, depois de convertido, gente, ninguém mais segurou esse homem. Jesus deu um abraço em São Paulo, que deixa São Paulo para o resto da sua vida conquistado por Cristo. Ele sai sempre da cidade de Antioquia, na Síria. Ele vai até a ilha de Chipre e de lá ele ia para os continentes, que hoje é a Turquia. Visitava toda aquela cidade, sendo perseguido, expulso de cidade em cidade. Ele ia pregando, fazendo milagres. Começava pregando para os judeus na sinagoga. Os judeus rejeitavam, expulsavam. Ele saía de lá e ia pregar para os pagãos. E aqui vamos ver como Paulo foi importantíssimo nas 13 cartas que ele escreveu, que é a base da teologia católica. Esse homem, ele tinha uma capacidade extraordinária. Ele nasceu na cidade de Tarso, uma cidade romana. Ele pertencia a Roma. Ali ele falava o latim, como ele era judeu. Também falava o hebraico. Ele sabia também o grego. Foi por isso que Deus usou tanto São Paulo. Maravilhosamente, Deus usou este homem de Deus. São Paulo, ele podia viajar o mundo inteiro. Também porque ele tinha a cidadania romana. O seu pai tinha comprado a cidadania romana, o que era possível naquela época. Comprado um passaporte, um passaporte romano para ele. Então, ele podia pegar qualquer navio e viajar pelo mundo inteiro. Por isso que São Paulo, ele chegou até a Espanha. Depois dele ter rodeado toda a região da Turquia, da Grécia, da Macedônia, Atenas. Depois ele vai para Roma e é preso. E de Roma ele vai chegar até a Espanha. É o que ele fala nas suas cartas, era o desejo dele chegar até a Espanha. E ele chegou. E vai até a Ásia Menor e toda a Europa. Uma coisa impressionante. E depois ele foi preso em Roma 2 vezes. A primeira vez ele foi preso no ano 60 até o ano 62, mas ele não foi condenado. Foi solto
Nesse cativeiro de Roma, ele escreveu as cartas. Foram 4 encíclicas muito importantes. Mas para as outras cidades que ele viveu 1 ano e 8 meses nessas outras cidades. Viveu 1 ano e 8 meses em Corinto. Depois ele ficou 3 anos em Éfeso. Depois ele sagrou São Timóteo e colocou como bispo em Éfeso. Sagrou Tito e colocou como bispo em Creta. Assim, ele foi montando a igreja, formando a igreja. Veja que coisa extraordinária, que poder esse homem, que força extraordinária que tinha São Paulo. Tudo para evangelizar e salvar a alma. Isso fica para nós hoje o que é mais importante. A maior caridade que a gente pode fazer por alguém é a conversão da pessoa, é levar a pessoa para Deus. Como diz o Santo Papa João Paulo II, o povo tem mais fome de Deus do que do pão. É importante dar o pão para o povo, é claro que sim, mas o pão não é só para esta vida. Temos aqui, não é só para essa vida que temos aqui, não. Precisamos dar o pão da vida eterna, o pão da salvação. Como diz Santo Agostinho, o que adianta eu viver bem aqui se eu não puder viver bem para sempre, que é a eternidade? Porque essa vida para todos nós vai acabar. Por isso que não adianta nós fazer uma evangelização, levar somente o material para as pessoas, que também é importante, é necessário, mas isso não basta. É necessário levar Deus às pessoas, que é esse alimento, que é o pão que garante a vida eterna. Então, hoje, nessa festa de São Paulo, nós temos que olhar para o exemplo dele, o exemplo que ele dá para todos nós. E pensar muito nisso hoje. Pedimos a intercessão do glorioso São Paulo, apóstolo. Eu estou muito feliz nesse dia de hoje, porque São Paulo apóstolo é o meu padroeiro da minha comunidade, aonde eu sirvo o Senhor com os trabalhos que Ele me chamou e me capacitou, me confiou. E com muito amor e com muito carinho, já há 25 anos nessa comunidade. E hoje é uma grande alegria estar celebrando essa festa de hoje de São Paulo Apóstolo. Que São Paulo Apóstolo intercede por cada um de nós, dando-nos a graça de uma verdadeira conversão. Que hoje nós olhamos seu exemplo, o exemplo que ele nos dá desse grande homem de Deus. Te convido a abrir a palavra. O Evangelho hoje está em Marcos 16, de 15 a 18. Pedimos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhe disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crês serão estes: expulsarão os demônios em meu nome e falarão novas línguas. Se pegar em serpente ou beber algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixa que a palavra de Deus hoje toque o seu coração, para que o Senhor venha nos revelar verdadeiramente a força e o poder que Ele tem sobre cada um de nós. O seu poder salvador, que nos converge para Deus. Como Paulo, entregue seu coração. Deixe Deus renovar a sua vida e a sua história.
Nesse dia de hoje, quero deixar um vídeo que vai nos falar um pouco mais sobre o nosso grande homem e santo, São Paulo, que vale a pena você ouvir. Não deixa de ir até o fim desse vídeo, que traz para você ensinamento riquíssimo da vida de São Paulo. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe com a sua bênção e com a graça e o amor de sua mãe Maria Santíssima. Paz e bem. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. No primeiro século, o Império Romano controlava grande parte do Mediterrâneo. Era uma época de contrastes. Enquanto o Império promovia avanços culturais e econômicos, também mantinha a opressão de muitos povos. Nesse contexto, nasceu uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, o cristianismo. Apesar de enfrentar perseguições, essa fé encontrou em Saulo de Tarso, que inicialmente a combatia, um de seus maiores defensores. Depois de sua conversão, ele se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Neste documentário, vamos contar a história de Paulo. Desde sua transformação na estrada para Damasco até seu martírio em Roma. Vamos explorar como seu amor por Cristo moldou não apenas sua vida, mas também o futuro do cristianismo. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade importante na região da Cilícia, atual Turquia. Ele era judeu da tribo de Benjamim e também possuía cidadania romana, algo raro e valioso na época. Desde cedo, estudou a lei mosaica com o famoso rabino Gamaliel, em Jerusalém, e se tornou fariseu, um grupo conhecido por seguir rigidamente as tradições judaicas. Quando o cristianismo começou a se espalhar, Saulo viu a nova fé como uma ameaça às tradições do povo judeu. Ele acreditava que era seu dever proteger a religião judaica e, por isso, iniciou uma perseguição aos cristãos. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi sua presença no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Com autorização das autoridades judaicas, Saulo perseguia cristãos em várias cidades. Seu nome era temido, mas ele não imaginava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A caminho de Damasco, para prender cristãos, Saulo teve uma experiência que transformou completamente sua vida. Uma luz muito forte apareceu e ele caiu no chão. Então ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Confuso, ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" A resposta foi clara: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Depois disso, Saulo ficou cego e teve que ser guiado até Damasco. Lá, um cristão chamado Ananias, seguindo uma ordem divina, foi até ele. Mesmo com medo, Ananias curou Saulo da cegueira e o batizou. A partir desse momento, Saulo passou a se chamar Paulo e se tornou um seguidor fiel de Cristo. Essa experiência mudou não apenas a vida de Paulo, mas também o curso da história cristã. O maior perseguidor da igreja se tornou um de seus mais dedicados missionários. Depois de sua conversão, Paulo dedicou o resto da vida à pregação do Evangelho. Ele realizou 3 grandes viagens missionárias, visitando cidades na Ásia Menor, na Grécia e em Roma. Durante essas viagens, ele levava a mensagem de Jesus para judeus e não judeus, adaptando seu discurso para que todos pudessem entender. Paulo enfrentou muitos desafios, prisões, naufrágios e rejeições. Mesmo assim, ele fundou várias comunidades cristãs e escreveu cartas importantes, conhecidas como epístolas, que hoje fazem parte do Novo Testamento. Nessas cartas, Paulo falava sobre a graça de Deus, a fé e a esperança na vida eterna. Uma das mensagens mais bonitas de Paulo é esta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A história de Paulo nos mostra como o amor e a graça de Deus podem transformar qualquer pessoa.
Ele passou de perseguidor a pregador, dedicando sua vida a espalhar a mensagem de Jesus. Mesmo enfrentando tantas dificuldades, nunca perdeu a fé. Finalizamos com uma oração escrita por Paulo na carta aos Efésios. Por essa razão, dobro os joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra toma o nome. Peço que Ele os fortaleça com poder, por meio do seu Espírito, no íntimo de cada um, para que Cristo habite em seus corações pela fé. Que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Amém.